Deuteronômio, capítulo 34, versos de 1 a 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. A música antiga, pastor Josué Rodrigues, que diz: portas que se abrem são iguais às que se fecham, quando abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Quando a gente lê essa passagem, estamos imaginando Moisés não podendo entrar e contemplar. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando exatamente que nós passamos durante a nossa vida por momentos assim. Parece que tudo se abre, nós imaginamos ir para algum lugar especial, a promessa está se cumprindo, oportunidade de emprego, ou uma oportunidade de casamento para o solteiro, e aquela mesma porta que estava escancarada, a gente visualizou, a gente sonhou, mas não aconteceu. Como nós cantamos, Deus está no comando de todas as coisas. Nós não devemos temer, nós devemos confiar. Nosso trabalho é descansar no Senhor. E as portas que se fecham são iguais às que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. A melhor resposta nem sempre é um sim. Nem sempre é um não. A melhor porta nem sempre é aberta, nem sempre é fechada. Nós podemos dizer o seguinte, que a melhor resposta é a resposta de Deus. Quando nós lemos essa passagem, Moisés com Deus, é claro que Deus aqui não estava usando de ironia, né? Vou mostrar para você, mas ali você não vai, né? Eu creio que foi uma oportunidade que Deus deu a Moisés de visualizar aquilo que ele, pelo menos, aquilo que ele não iria entrar, mas pelo menos pôde visualizar. Porque visualizar já é alguma coisa importante para nós. É bom sonhar, é gostoso sonhar. Tem uma frase que diz que quando você sonha, você realiza 2 vezes, na hora do sonho e depois quando realiza. Então é bom sonhar, mas às vezes a gente só sonha e não realiza. Mas eu creio que mais do que tristeza, foi um momento de alegria para Moisés, ver ali o seu trabalho cumprido, né? O encerramento da carreira, tem hora de parar também. É ver que aqueles outros poderiam entrar naquele lugar e teriam a continuidade da vida. E Moisés assim estava com Deus e com Deus ele morreu. Tudo perfeito, porque foi a vontade de Deus. Eu queria falar sobre esse texto em 3 pontos que tentam traduzir para nós essa questão, quando Deus diz não. Quando nós, muitas vezes, visualizamos alguma coisa, temos oportunidade ou queremos alguma coisa, mas isso não acontece. Por que será, irmãos? Tem muitos porquês, né? E podemos aprender algumas coisas que são muito importantes para nós nesse texto. Vai nos ajudar muito, eu creio. E você pode anotar, se você tiver uma caneta aí, senão
anote na sua memória, né? E anote também ou assista o vídeo depois que você assim puder ver. A primeira coisa, eu acredito que, como no caso de Moisés, nós perdemos muitas oportunidades devido ao nosso pecado, desobediência, por nos afastarmos de Deus. A gente conhece essa história. Por que Moisés não entrou? Simplesmente porque Deus não cumpriu uma promessa, porque Deus não quis. Então nós sabemos, e isso está registrado lá em Números 20, que Deus estava conduzindo o povo. Moisés era um líder, mas ele seguia a orientação e direção de Deus. E o povo, muito, digamos assim, tentou Moisés. Tanto que a Bíblia diz que ele era o homem mais paciente, e o seu pecado foi ficar bravo, irado, nervoso. Porque aqueles pediam água, e Moisés ficou bravo. E lá o texto então diz que Moisés, no lugar de falar com a rocha, ele feriu a rocha. E essa rocha era a presença de Deus. É como se ele tivesse se colocando como uma autoridade superior ao próprio Deus. E lá em Números 20, versículo 12 diz: Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Eu creio que, como Moisés, muitos problemas, muitas situações nós vivemos por desobediência, por não agirmos conforme a vontade de Deus, por não seguirmos os caminhos da fé. Não estou querendo dizer com isso que nós recebemos a bênção porque nós merecemos. Nós não merecemos nada, correto? Não merecemos, somos muito, muito abençoados. Mas existem situações de negligência que nós somos punidos sim por elas. Temos dificuldades. Por exemplo, um mau funcionário perde o emprego. Por quê? Eu sonhei estar nesse emprego. Você foi um irresponsável. E tudo está sob a ordem e direção de Deus. Você visualizou esse sonho e perdeu. Por desobediência. Quantos perdem o casamento por desobediência? Por ir para o adultério? Ou por fugir dos seus compromissos? E assim, irmãos, nós entendemos que o melhor para nós é ter fé, é andar com Deus. Caminhar com Deus é sinônimo de bênção. Quantas pessoas são abençoadas porque buscaram a Deus, porque trabalharam, porque serviram? Deus nos ajuda, mas nós também devemos lutar, obedecer, seguir os princípios de Deus. Podemos viver relaxadamente. Não podemos nos afastar do Senhor. Não podemos não levar as coisas de Deus a sério. Então esse é um ponto importante. O caso do Moisés é direto, né? Você não vai porque você desobedeceu, porque você não teve fé, porque você não seguiu aquilo que eu ensinei, aquilo que eu disse que deveria ser. Quantas oportunidades e sonhos nós perdemos porque agimos mal, ou porque buscamos o que é errado, porque estamos sendo punidos pela nossa própria maldade. A Bíblia fala que aquele que se afasta do Senhor, o Senhor os entrega, o Senhor os entregou aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos, ou a sua própria vida sem bênção, porque assim ele buscou. Segundo lugar, quando Deus diz não, muitas vezes está relacionado ao nosso sonho, o nosso pedido não ser o melhor para nós. Alguns sonhos também não se concretizam, pois a realização deles não seria bom para nós, não seria uma coisa boa para nós. Quando o não de Deus é a melhor resposta.
Talvez porque o nosso pedido é um mau pedido, ou porque até um bom pedido, mas nós não vamos assimilá-lo como bom, vai nos fazer mal. Quando nós falamos a respeito de Gideão, nós falamos, que Deus assim abençoou tanto a vida dele, mas aquele sucesso depois se tornou mal para ele, porque ele começou a se achar, porque no começo ele, não, eu sou pobre, pequenininho. Depois ele falou, olha, se vocês não me derem isso, não me der comida, não me fizer aquilo, eu volto aqui e vou bater vocês, e vou fazer isso contra vocês. Então, o bem de Deus, a bênção de Deus se tornou mal, ele se tornou orgulhoso. Quanto não de Deus é para o nosso bem. Eu não sei se você tem na sua mente um sim de Deus que depois se tornou mal para você. Algo que você falou, nossa, eu não devia ter pedido, eu não devia ter buscado isso. Isso também acontece. Eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes, ele citou 3 exemplos, quando o sim foi mal. A Ana pediu filhos, e ela, dá-me filhos, e depois ela morre como? No parto. E aí o reverendo falou, será que se ela soubesse que ela ia morrer no parto, ela ia pedir para ter filhos? Outro exemplo, filho pródigo. Eu quero a minha herança. No final da sua vida, se ele pudesse voltar atrás, será que ele ia pedir? Porque pedir a herança antecipadamente levou a viver uma vida vazia, dissoluta. Então, irmãos, muitas vezes o não de Deus faz bem para nós. Eu quero isso, aí Deus nos dá. E o que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu? O outro exemplo foi Sansão. Sansão quis casar com uma das filhas dos filisteus. Seu pai exortou, não faça isso. E olha a frase de Sansão, só desta me agrado. E o seu pedido foi para o mal. Depois ele morre por causa daquilo. Sabemos que todas as coisas estão diante de Deus, e até um sim desses assim de Deus para nós sofremos, mas eles cooperam para o bem, para a história, para aquilo que precisa ser feito. Mas algumas vezes, quando a gente ouve um não, a gente tem que pensar exatamente nesse ponto. Não aconteceu porque não seria bom para mim. Eu não consegui esse emprego, eu não casei com aquela pessoa, eu não fui para aquele lugar, porque não seria bom para mim, porque o Senhor quer o melhor para mim. E assim Deus vai nos conduzindo. Quando nós visualizamos algo e de repente isso não acontece, devemos agradecer a Deus o tanto quanto nós agradecemos a Deus quando acontece. Tanto quanto, talvez até mais. Porque Deus sabe todas as coisas. Aquilo que a gente acha tão bom, pode não ser. E Deus disse não, então assim seja feito. Terceiro lugar, muitas vezes ficamos sem entender porque Deus diz não. Permitiu-nos chegar tão perto. Contemplar como Moisés uma bênção, mas perdê-la de vida. Por quê? Porque Deus pode ter algo muito melhor para nós. No caso de Moisés, nós percebemos que ele não entrou naquela terra prometida. Mas eu fico imaginando tanto que Moisés ia sofrer, pensando que agora estamos realizando sonhos, porque ele passou por tanta dificuldade, deserto, e o povo incomodando, problemas, pecados, lutas, tentando levar o povo para Deus. Aí ele chega, não, agora vamos entrar na terra prometida, vai ser tudo lindo e maravilhoso. E chega lá, o que o povo faz logo? Volta ao pecado, volta. Moisés ia sofrer demais. Deus não permitiu que ele entrasse. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele foi estar com o Senhor. Ele entrou na verdadeira terra prometida. Deus tinha algo muito melhor para ele.
A gente sempre fala isso, né? Quando alguém morre, né? Recentemente, o pastor Gessi morreu, foi uma surpresa tão grande, né? A gente fica surpreso que as pessoas morrem, a gente acha que nunca vai morrer, né? Parece, né? Aí morre, surpreso, não, mas todo mundo, você vai morrer também, eu também, né? Então não deveríamos ficar tão surpresos. Mas uma coisa que a gente falou e muitas pessoas falaram, né? Descansou, não ficou no hospital, não teve que enfrentar uma doença grave por anos, não sofreu. Foi bom. Mas quando nós tivemos também que passar por dificuldades, Deus proverá isso. Cada um tem a sua história. Não somos nós aqui que tem que escolher até a morte. Está nas mãos de Deus. Mas a gente acha que todo mundo fala, se for assim, de repente, né, é bom. Dura para quem fica, porque para quem fica o de repente é assustador, né? Algo assim, você não espera. Mas tudo está nas mãos de Deus. Então, irmãos, muitas vezes Deus diz não, porque tem algo melhor para nós. Sabe aquele filho que vem pedir uma coisa e o pai fala, não vou te dar isso. Mas porque ele sabe que ele pode dar mais? Os filhos, não sei os filhos de hoje, mas os filhos de antigamente eram mais humildezinhos, né? Acho que essa ilustração não vai cair bem agora, né? Pediam presentes bem baratinhos, aí o pai dava um mais caro, né? Não dá, né? Hoje em dia já pede o mais caro, o pai tem que diminuir o presente. Mas, não falando em questão de dinheiro, né? Quantas vezes nós queremos o melhor para os nossos filhos e damos mais para os nossos filhos? Moisés recebeu muito mais e nós podemos também receber muito mais de Deus, porque nós não sabemos os planos de Deus. Algumas vezes nós agimos de uma forma muito errada, como se nós fôssemos um grande especialista e sabemos tudo o que vai ser melhor para a nossa vida, e nós agimos como se nós fôssemos o centro da vida, e Deus é aquele investidor. Aí a gente vai conversar com Deus e fala, o senhor tem que investir em mim, meu negócio que é muito bom. Então tudo, o senhor não vai se arrepender, eu já tenho tudo planejado, tudo certo. Então o senhor me dá isso, o senhor me dá aquilo, e pode deixar que eu toco aí o barco aí para frente. Não é assim. Nós somos e devemos ser servos de Deus. Nós devemos sempre dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus não é alguém que nos serve. Nós é que servimos a Deus. Deus não é alguém que vai executar os nossos planos. Então eu falo, eu quero isso, haja luz, haja aquilo, e Deus vai fazendo. Não, nós somos servos. E como servos, devemos nos colocar nas mãos de Deus e saber que Ele quer o melhor para nós. E nesse momento de achar que nós que somos aquele que conduz a nossa vida, nós começamos a ser muito eu quero mais e não sabemos o que nós queremos. E somos como aquele empresário que abre um negócio cada dia diferente. E haja investidor, né, para cuidar de tanto negócio que nós abrimos. E aí nós não temos contentamento. Grande parte do problema, irmãos, da gente ouvir não, é porque a gente nem sabe o que quer. Então pede aquilo, e sonha outra coisa. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele dará o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Quando Deus diz não. Então, anotou? Quando nos afastamos do Senhor e desobedecemos, muitas vezes perdemos bênçãos, e Deus diz não, e nos afastamos das bênçãos. Nos afastamos do Senhor, nos afastamos das bênçãos. Quando Deus diz não, quando o nosso pedido não seria melhor para nós, quando o nosso pedido seria prejudicial para nós. Como pais, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Dizemos muito não para o filho, porque sabemos que não é bom para eles. Quando Deus diz não, quando Ele tem algo muito melhor para nós, e Ele
faz e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu gosto muito desse versículo, acho que cito várias vezes, né? Mas é a grande realidade. Nós estamos chegando no final do ano e a gente olha para trás. Tivemos problemas, dificuldades? Sim. Dificuldades que nós não imaginávamos? Talvez. Mas e as bênçãos? Quantas bênçãos o Senhor nos deu neste ano? Mais do que nós poderíamos imaginar, conduziu a nossa vida. Nos deu saúde e nos deu tantas coisas. Conclusão, irmãos, independente do que aconteça, nós devemos nos manter firmes na confiança, na esperança. Moisés foi chamado alguém que não confiou, se precipitou. Devemos confiar. Mesmo que passemos por momentos de perdas ou por momentos de ouvir um não, nós devemos confiar. Mesmo que nós estejamos visualizando algo e de repente isso desaparece, não acontece, devemos agradecer a Deus. Mais do que desejar tantas coisas, nós devemos aprender a ter contentamento. Uma pessoa que tem contentamento, uma pessoa que sabe viver com o que tem, ele quase não recebe não, né? Ele pouco pede. Devemos aprender a viver com contentamento. Devemos aprender a descansar no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Da mesma forma que eu não devo arrombar portas e devo me contentar também com as portas que se fecharam, eu devo também me alegrar com as que se abriram e entrar por elas. E muitas estão abertas. Muitas são as oportunidades de Deus para nós. A letra continua dizendo: abrindo ou fechando, são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Então as portas orientam. É a direção de Deus. É Deus falando conosco em relação à nossa vida. Afinal de contas, né? Essa vida ela é apenas um momento de passagem, de aprendizado. É um momento para nós servirmos ao Senhor. E mais do que ter uma vida agradável, no sentido de que Deus me agradou com as suas bênçãos, no sentido de que Ele realizou os meus sonhos, a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida agradável a Deus e de servos de Deus. Mesmo que para servir a Deus, nós temos que passar por muitas dificuldades. É melhor estar no caminho de Deus do que cheio de sonhos realizados aí do mundo que não nos levarão a lugar algum. O máximo que você vai conseguir é postar no Instagram e a pessoa falar: olha lá que chique, né? Nada muito mais do que isso. Que Deus assim nos oriente, que nós possamos, como diz aqui o finalzinho da canção, prossigo em meu caminho confiando em suas palavras, os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por mais essa semana. Nós temos diante de nós os caminhos, ó Pai, e caminhos sempre orientados e dirigidos pelo Senhor. O Senhor não nos deixa sem orientação, não nos deixa sem a Tua presença, ó Deus. Que nós estejamos abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para a direção do Senhor, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós em muitos pedidos que às vezes fazemos, mas que serão prejudiciais para nós, ó Pai. Tire da nossa mente, não atenda ao Senhor Deus. Nos faça enxergar melhor. Sabemos que em comunhão com o Senhor nós vamos aprender a orar. E cada vez mais a nossa oração estará em sintonia com a Tua vontade.
Ó Pai amado, nos livre de pedir mal, para esbanjar, para a nossa própria glória, para o nosso próprio prazer, mas que tudo que nós vivermos, tudo que nós pedimos, seja para a glória do Senhor, Deus. Ó Deus, console aqueles que estão, porventura, em momentos de decepção, pois pediram e não receberam. Que o Senhor Deus console, ó Pai, essas vidas nesse momento, com a Tua graça, com o Teu Espírito, colocando paz no coração, ó Deus. Essa paz de um Deus que diz: eu sei o que é melhor, e eu é que sou o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.